Olá, pessoal. Eu quero começar agradecendo aos muitos que têm comentado no Facebook, no Instagram e também no YouTube os vídeos que nós temos aqui postado. E no último vídeo em que gravei sobre a vida de Jesus, se ele é 100% Deus, porque ele não sabia o dia de sua vinda, um dos comentários que me chegou foi o seguinte, da Josi Nunes. Me explica uma passagem em que Jesus, Yesu ou Yesu, Yeshua e Zous fala com ele mesmo perguntando por que o pai o abandonou? Deus confuso. Mais abaixo, a Josi Nunes comenta novamente dizendo o seguinte: me explique se o eterno é incorpóreo. Por que ele fala com ele mesmo quando pergunta por que o pai o abandonou? Deus confuso esse. Muito obrigado, Josi, pela pergunta, e talvez essa seja a dúvida de outras pessoas também. Então vamos lá. Quando Jesus ele diz na cruz, Deus meu, por que me abandonaste? A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, essas palavras não são de Jesus, elas são de um rei. E elas foram escritas há quase 1000 anos antes de Jesus, pelo rei Davi, e elas estão registradas no Salmo 22, versículo 1, quando o rei Davi escreveu justamente essas palavras, Deus meu, por que me abandonastes, ou por que me desamparastes? Quando Jesus estava na cruz e ele cita essas palavras, e ele cita de uma maneira absolutamente natural, não só provando o amor dele pela humanidade, mas também dando um sinal ali, um toque do momento exato quando a ira de Deus estava sendo derramada sobre a humanidade. Ele estava deixando claro que aquele era o momento da troca. Aquele era o momento em que ele assumia a nossa culpa, era o momento em que ele se fez maldito em nosso lugar. Lá em Marcos, no capítulo 15, versículo 34, estão registradas essas palavras, nas quais, após um período de trevas, ele diz essas palavras. Interessante que a gente lembra que na quinta-feira anterior, eles saíram, após o momento da última ceia, e eles foram para o Monte das Oliveiras. E lá, na noite em que ele foi traído com o beijo no rosto de Judas Iscariotes, ele orou dizendo, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice de sofrimento. Então ele estava esperando por um cálice de sofrimento que anteriormente ele havia dito que só ele poderia beber esse cálice de sofrimento, que foi a cruz, obviamente. E então um pouco mais adiante, lá no texto de Mateus 27, versículo 46, nós lemos esse texto, que Jesus na cruz do Calvário, uma das últimas palavras dele foram justamente estas. Eli, Eli, lama sabachthani. Eli, Eli, Deus meu, lama. Por quê? Sabachthani, desamparaste a mim, abandonaste a mim. Essas palavras foram ditas em aramaico. Essa expressão é uma expressão aramaica. E com isso Jesus não estava reclamando do Pai. Ele não estava ali em um período de confusão. E nem estava agindo de modo incorpóreo ou qualquer coisa assim. A única coisa que ele estava fazendo era simplesmente recitando um salmo para nos mostrar o momento em que a ira do Pai estava caindo sobre ele e ele estava se tornando maldição em nosso lugar. Aquele foi o momento da troca gloriosa. Aquele foi o momento em que os nossos pecados foram colocados nele. E, obviamente, um pecado nele, o Pai não pode estar. É o momento, o apóstolo Paulo escreveu que ele se fez maldição em nosso lugar, condenação. Ele levou, o profeta Isaías diz, ele tomou sobre si as nossas iniquidades, as nossas transgressões, ele levou sobre si. Foi um momento quando ele pegou a nossa culpa, pegou os nossos pecados. Nós trocamos, nós colocamos nele. Na verdade, ele tomou sobre si tudo aquilo que você e eu fazemos de errado, os nossos pecados, as nossas iniquidades e mais, a nossa culpa diante de Deus. A ira de Deus então foi derramada sobre ele, a ira que deveria cair sobre nós. Deus derramou sobre o Filho dele, para que então, após esse momento, se crêssemos em Jesus, pudéssemos receber de Jesus vida, paz, pleno perdão, salvação, filiação, adoção e tantas outras coisas maravilhosas. Essa é a troca gloriosa sobre a qual a Bíblia fala. A expiação de Cristo, a propiciação, o tomar sobre si da nossa culpa. Esse foi o momento em que ele tomou a nossa maldição para que nós tomássemos as suas bênçãos. É o momento quando ele é condenado para que nós sejamos perdoados e absolvidos. É o momento quando ele é preso para que a gente possa ser liberto. É o momento quando ele morre para que a gente possa viver. É o momento em que nós colocamos tudo que é nosso nele e ele nos dá tudo que é dele. É o momento das trevas, como ele mesmo disse para Judas Iscariotes na noite anterior. É o momento após o qual, graficamente inclusive, toda a terra vira uma verdadeira escuridão, a maior de todas as batalhas espirituais. Mas para nós, embora para ele tenha sido um grande cálice de sofrimento e de dor, para nós é o cálice da salvação.
É interessante que Ambrósio, um dos pais da igreja, um homem que Deus muito usou no passado, escreveu que até mesmo essas palavras Deus meu, demonstram como Cristo naquela hora indica a sua plena humanidade também, e que ele se coloca no nosso lugar, e que ele demonstra ali que ele estava tomando a nossa culpa, ele estava se colocando ao nosso lado, tomando tudo que é nosso, e diante do Pai ele diz, Deus meu, por que me abandonastes? Citando as palavras do rei Davi, mas ao mesmo tempo demonstrando para toda a humanidade que aquele era o momento em que ele estava tomando a nossa culpa para que a gente ficasse sem ela, para que a gente pudesse herdar a eternidade, para que a gente pudesse herdar o perdão de Deus, para que um dia nós pudéssemos tomar o assento junto a Ele, para que um dia a gente pudesse sentar à mesa com Ele. Isso não aconteceria sem que Ele tivesse tomado a nossa culpa. Logo, não há aqui um Deus confuso, não há um Deus em dúvida, o que há é um Deus certo, o Deus Filho que se fez homem, tomou a nossa culpa e naquele momento provou para nós dizendo, agora é a hora em que o Pai me abandonou para que eu me tornasse maldição no lugar de vocês. Eu me fiz maldito para que vocês fossem feitos benditos de Deus Pai. Por essa gloriosa troca, que nós possamos louvar ao Senhor diariamente em nossas vidas.